Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um encontro formativo dos multiplicadores. O tema de hoje vai ser muito bacana, que vai abordar, vai ser o foco da educação ambiental mesmo. Vocês vão aprender várias ferramentas de como a gente pode mobilizar, fazer uma boa articulação dentro do município, dentro da escola, para que tenha o máximo de envolvimento possível. Então, pessoal, para quem não me conhece, é a primeira vez, meu nome é Camila, sou a diretora executiva da empresa Bioterra Ambiental, que executa os multiplicadores. Já é a nossa segunda edição do curso. Então, a primeira edição foi um sucesso. Até eu falo assim que foi algo que ninguém imaginou, foi além, na verdade. Quem é da Câmara Técnica sabe que teve bons resultados, bons frutos, onde o próprio presidente do comitê, o Rodrigo, já falou que já teve vários frutos, né, dentro do município dele, de Barbosa, que melhorou muito a questão da coleta seletiva, a gestão ambiental como um todo. Então, assim, o resultado é esse, né, gente? Aprender aqui, aprender, mas também a gente, como eu já falei, né? Cada um aprende com o outro, é uma troca de experiência. Então, levar esse conhecimento, multiplicar, para a gente disseminar essa consciência ambiental. Então, com o curso Multiplicadores, a bacia acaba gerando muitos frutos, muitas melhorias, até mesmo de ideias de novos projetos, né, que abrange não só a educação ambiental, mas como meio ambiente também como um todo, né? A pessoa passa a ter conhecimento do comitê, já é uma forma de divulgar o próprio comitê através dos multiplicadores, porque de todos que estão presentes aqui hoje, quem que conhecia o comitê, sabia como que funcionava? Erga a mão, fazendo favor. Olha só, são poucos, né, gente? Então, hoje, graças a Deus, através do curso, o comitê está tendo uma boa divulgação, porque no comitê tem recurso financeiro para desenvolver os projetos, né? Só que as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento que tem esse financiamento. E, já no oportuno, dizer que a Bioterra Ambiental é uma empresa que está no mercado atuando já desde 2015. Então, os multiplicadores não é o primeiro projeto, tá? Porque nós já realizamos os seminários de educação ambiental para a Prefeitura de Lins, que esse projeto fazia parte do comitê do Tietê Batalha. Depois, eu fiquei no período de 5 anos desenvolvendo o programa de educação ambiental do SAI, e fazendo também o plano municipal de educação ambiental. Trabalhamos também prestando serviços para a AES Tietê, que é uma empresa internacional, na parte de visitas monitoradas. Então, é uma empresa que preza pela ética. Então, assim, é só para vocês terem conhecimento. E, participando do comitê há muito tempo, eu vinha de voluntária, não trabalhava na prefeitura, não trabalhava em ONG, vinha voluntariamente, viu, gente? Tipo assim, não tinha nenhum recurso para mim vir. Eu vinha por recursos próprios, com boa vontade, voluntariamente. Aí, na oportunidade que teve o projeto, a licitação, eu fui participar, por que não? Né, gente? Se eu já estava atuante no mercado há muito tempo. Então, participei da licitação, que é algo publicado no jornal impresso, regional, e é aquilo, o que você faz de bom, você colhe. Eu vim voluntariamente, e eu tive aí a oportunidade, a bênção de Deus, para conseguir realizar esse projeto, que o primeiro foi um sucesso e o segundo vai ser também.
Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Eu só quis apresentar a minha empresa para vocês terem o conhecimento, saber que é uma empresa que está no mercado há muito tempo, e se vocês precisarem de alguns serviços, tá? É só entrar em contato comigo, que é a Bioterra Ambiental, e quem é a tomadora desse projeto é a ONG Olho d'Água de Promissão, que também é uma ONG muito atuante, realiza vários projetos de meio ambiente e promissão, tá? Preza muito pela ética também. E agradecer a vocês e que nós podemos ter um dia muito produtivo. Hoje será um tema bem bacana, ferramentas participativas em educação ambiental. No período da manhã vai ser abordada a parte teórica pela especialista ambiental, a Ana Lúcia, que é super competente, é uma ótima profissional. E no período da tarde nós teremos uma oficina com a Fernanda, que também é especialista em educação ambiental e uma super profissional, tá? Então, nós temos aí profissionais excelentes. E aí, pessoal, já falando do próximo, que será a visita nascente de Salesópolis, nós estamos pensando em realizar no dia 28 de maio, que será, a gente sairia de Birigui, o ponto central é aqui em Birigui, tá? Então, todos os municípios de fora têm que vir até Birigui para poder pegar o ônibus aqui. Então, sairia daqui às 11 horas da noite, do dia 28, para chegar lá de manhã em Salesópolis, passar o dia. E no outro dia é bom que é numa quinta feriado. Então, eu achei excelente esse período. Tá? Mas depois a gente pode estar aí conversando, acertando melhor. Quem venham pela primeira vez hoje, se tiver lugar, vai ter oportunidade de ir também, tá? Mas, assim, muito bem falar, né? Se tiver a vaga sobrando, aí se tiver a vaga, a gente convida para vocês participarem também, tá bom? E muito obrigada, tudo de bom. Agora eu passo a palavra para a Ana. Bom dia a todos. Muitos já me conhecem, já me viram aqui, né? Eu tenho participado desde o início aí com a Camila no apoio ao programa Multiplicadores e gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de vir falar para vocês sobre esse tema tão importante que vai fazer assim uma ligação em tudo que já foi trabalhado, né? E talvez hoje faça um pouquinho mais sentido. Começando, como a Camila colocou, eu sou especialista em educação ambiental, formada também em tecnologia e gestão ambiental, e trabalhei há alguns anos em cooperativa. E lá eu trabalhava na área da responsabilidade socioambiental e foi onde eu me encontrei de fato, né? Porque, na verdade, eu já tinha uma formação em administração e foi executando esse trabalho que eu conheci e me apaixonei pela educação ambiental. Então, por esse motivo, eu estou aqui hoje. E as cooperativas, elas têm, em seus princípios, né, essa preocupação com a comunidade. E também com a educação e a formação. E veio muito de encontro. E aí vocês vão perceber que a gente vai fazer algumas reflexões, né, já para começar aqui o nosso encontro. Eu vou convidá-los a uma reflexão. Será que seria necessário que nós estivéssemos aqui hoje? A gente, por exemplo, aqui nessa imagem, essa imagem remete à Revolução Industrial, né? Depois que a gente teve aí a Revolução Industrial,
nós percebemos o surgimento de algumas questões, alguns problemas sociais, vinculados à questão sanitária e à ambiental, principalmente, né? Talvez alguém de vocês já tenha conhecimento, mas em 1952, na Inglaterra, houve uma morte coletiva, assim, de repente, que chamou muita atenção, né, da sociedade como um todo, que ficou conhecido como smog, porque foi uma onda de fumaça de gases tóxicos que as pessoas elas acendiam lareiras em suas casas para esquentar, que era muito frio, né? E aí nessa ocasião aconteceu que houve assim uma intoxicação geral. E aí, muitas pessoas morreram nesse dia. Em paralelo a isso, nós tivemos outras coisas também que foram assim, que começaram a despertar a atenção das pessoas para a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Uma pesquisadora chamada Raquel Carson, em 1962, ela desenvolveu uma pesquisa também, e escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. E aí as pessoas começaram a despertar para a necessidade, né, do cuidado com o meio ambiente. Outros acontecimentos, outros fatos também ocorreram, né? Como, por exemplo, a criação do Clube de Roma, na década de 60 também, que eram nomes de pessoas ilustres mundialmente que se reuniam para discutir sobre assuntos de interesse geral, né, de interesses gerais. Então, eles discutiam sobre meio ambiente, sobre economia, e de certa forma, eles influenciaram e influenciam as tomadas de decisões, a criação de políticas públicas até hoje, porque esse clube ele ainda existe. Depois nós tivemos a Conferência de Estocolmo. Estou fazendo uma linha do tempo assim bem rápida, tá? Nós tivemos a Conferência de Estocolmo, organizada pela ONU, onde se discutiu pela primeira vez sobre as questões ambientais, né? E foi quando foi definida a data comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente comemora todo dia 5 de junho. Né? Então, voltando à nossa reflexão, será que nós precisaríamos estar aqui hoje? Por exemplo, se não existissem as queimadas, né? Se o descarte aqui, o lançamento de esgoto fosse feito de forma correta, se fossem atendidas as questões de segurança, de exploração ambiental por parte das mineradoras, né? Se, de repente, aqui também o cuidado, né, pelas empresas petrolíferas, não tivesse derramamento de óleo, como a gente tem visto ao longo desses anos todos, o descarte desenfreado de resíduos também. Olha essa montanha de plástico, gente. Né? É uma coisa assim absurda. Recentemente, a gente tem visto também sobre a questão do descarte de tecidos, de roupas boas, em bom estado, no deserto do Atacama, né, lá no Chile. Isso, assim, escolheram aquele local e simplesmente existe uma montanha de lixo lá, de roupas, onde pessoas vão até para separar algumas peças para uso próprio e até para aproveitar para fazer a venda e conseguir uma arrecadação financeira, né? Então, nós temos aqui tudo isso causando as mudanças climáticas, né? Onde a gente vê a seca em muitos locais, enchentes, e aí vem outras questões, como a parte do saneamento, né? E rios poluídos. Nós estamos numa região privilegiada nesse sentido, né? Porque
a Camila colocou aqui, vai ser feita a visita à nascente do rio Tietê. Infelizmente, uma parte dele está poluída, né? E muita gente que vem para cá não acredita quando vê que aqui a gente pode pescar no rio Tietê, ou que a gente pode, de repente, tomar um banho no rio Tietê. Mas tudo isso é influência, o impacto, né, da ação do homem. Aqui o derretimento das geleiras. Então, se nós tivéssemos, quando eu falo nós, humanidade, né, tivéssemos tido o cuidado com o meio ambiente, com os recursos naturais, nós não estaríamos aqui hoje. Nós aqui, esse grupo, né, nós não existiria talvez o programa Multiplicadores, né? E aí, nós nos esquecemos de uma coisa, nós nos esquecemos que nós fazemos parte da Terra, não é? Isso está na Bíblia, gente, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E ainda a gente tem um documento, né, a Laudato Si, independente de religião, mas é um documento que foi publicado pelo Papa Francisco, e ele fala que o nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, sendo educadores num espaço formal ou não formal, já usou como exemplo, por exemplo, já fez uma comparação do corpo humano com o planeta Terra, não é? O nosso corpo tem 70%, é formado 70% de água, assim como o planeta Terra. Então, nós aqui fazemos parte desse espaço, desse meio que está sendo destruído por nós mesmos. Então, agora, faz necessário que nós entremos com ações corretivas, né? Ou então, ações que vão contribuir para que a gente não tenha mais essa realidade. E isso a gente vai conseguir por meio de uma formação da consciência. E aí a gente esquece, né, que quando Deus criou o mundo, Ele confiou a nós, confiou ao homem, o cuidado do planeta, das criaturas, para que a gente protegesse e tivesse um ambiente saudável. Mas aí, nós nos esquecemos disso. E foi necessário que viesse um documento, uma Constituição, e nos dissesse exatamente a mesma coisa, como está no artigo 225 da Constituição Federal, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Foi necessário que alguém dissesse para nós o que fazer, né? Por meio de políticas, documentos, conferências, porque a essa altura aqui, em 1988, já vinha uma discussão, desde a Conferência de Estocolmo, em 72, né, passando por diversos outros eventos, por exemplo, como a declaração da Agro-Blantyre, falando sobre o desenvolvimento sustentável, e a nossa própria Política Nacional de Meio Ambiente, que já havia sido elaborada em 1981. Então, se não fosse por tudo isso, nós não estaríamos aqui hoje. É ruim, mas também é bom, né? Porque houve um despertar de uma consciência.
E aí, o professor Genebaldo Freire Dias, que é um PhD em ecologia, uma referência em educação ambiental aqui no Brasil, que inclusive vocês vão concorrer no sorteio a um livro dele, né? Uma pessoa assim extremamente solidária com o meio ambiente e com o outro, diz o seguinte: os desafios e cenários postos à humanidade exigem que sejamos como nunca fomos, que sejamos solidários, cooperativos, pacientes e que tenhamos reverência pela vida como nunca tivemos. É tempo de regeneração. Há de se resgatar os seres humanos dessa condição de inconsciência. Os cenários exigem processos que ampliem a percepção dos seres humanos e que consigam reconectá-los ao sentido da vida, à consciência da sua impermanência e transitoriedade. Necessitam ter consciência da consciência. Então, nós estamos aqui participando deste programa de multiplicadores em educação ambiental e, principalmente hoje, nesse encontro, para tentar despertar a consciência da sociedade, da coletividade, né? Não só a nossa, não só de nossos alunos, mas de todas as pessoas que compõem a sociedade. Não é isso? Nós temos a educação ambiental formal, não formal e a informal. E aí, falando ainda sobre a formação de consciências, aquele mesmo documento, a Laudato Si, emitida pelo Papa Francisco, ela vem falar que a educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objetivos. Antes, ela era centrada na informação científica e na prevenção dos riscos ambientais, mas agora ela quer criar uma consciência, ela quer recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico. Então, a educação ambiental ela vem para provocar para esse equilíbrio ecológico em todos nós, por meio do conhecimento do interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres vivos e o espiritual com Deus. Além disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários pedagógicos numa ética ecológica, de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabilidade e no cuidado assente à compaixão. Então, gente, quando eu falei do professor Genebaldo, ele é o tipo daquela pessoa que, quando você começa a conversar com alguém a respeito do meio ambiente, e você percebe que ela também tem os mesmos valores e princípios que você não quer mais largar dela, né? Você vai conversando, e já perceberam que isso parece que chama? A gente começa a criar uma rede de relacionamentos que, curiosamente, trazem as mesmas características. Essas pessoas têm as mesmas características de solidariedade, de responsabilidade, né, valores que vêm para contribuir com a preservação do meio ambiente. E que forma que a gente vai fazer isso? Que forma que a gente vai provocar ou possibilitar essa transformação? Por meio da educação. Não poderia ser diferente, né? E Gabriel Chalita diz que a educação é a mais poderosa de todas as ferramentas. É a intervenção conhecida até o momento, principalmente na construção de novos conceitos e mudanças de hábitos. Então, a educação ambiental nada mais é do que processos que vão provocar o conhecimento, trazer esse conhecimento, né, transformar valores ou criar valores e provocar a transformação de atitudes, né? As pessoas vão mudar os seus hábitos. Então, conhecimento, valores e atitudes. E é através dela
É através dela que todo o desenvolvimento intelectual alcançado ao longo dos anos é passado de uma geração para outra. Então, por meio da educação, é que nós vamos conseguir provocar essa consciência nas pessoas. E, lógico, que será pela educação ambiental, né? Considerada um poderoso instrumento contra a tremenda falha de percepção que atinge a espécie humana. Lembra daquelas imagens? Aquelas imagens, elas refletem essa falha de percepção da espécie humana. E se for eficientemente conduzida por meio da educação ambiental, se pode chegar ao conhecimento contextualizado, à ampliação da percepção, ao despertar da sensibilidade, à tomada de consciência, ao resgate de valores, de criação de valores e ao sentimento de gratidão e atuação responsável. Então, será por meio da educação ambiental que nós vamos conseguir essa transformação ou essa formação da consciência nos indivíduos. E não só isso, gente. Ela pode ser a prevenção contra erros de empresas, omissão de autoridades e ingenuidade útil de populações vulneráveis. Quando eu trouxe aquele exemplo das enchentes, a gente está falando aqui também a questão das populações vulneráveis. Recentemente, foi estabelecido o novo marco do saneamento, né? E ele fala sobre a universalização, quer dizer, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e tratado. Todas as cidades deverão alcançar isso num prazo estimado de tempo, mas que certamente vai mudar a realidade dessas populações vulneráveis. Porque onde não há saneamento básico, essas populações estão expostas. Junto com a universalização, vai ser implantada também a educação ambiental. Porque onde há uma mudança, né, onde se tem, por exemplo, não tinha o esgoto, e agora vai passar a ter, a população precisa se adaptar àquela nova realidade. Porque senão não vai adiantar de nada, ela não vai saber como lidar com aquela nova realidade, né? A questão do descarte, por exemplo, do óleo. Não se deve nunca descartar óleo no esgoto, mas isso acontece muito. Então, é onde a educação ambiental entra para que seja transformada essa consciência, que tenha consciência. E não só isso, né? A questão aqui da prevenção contra erros de empresas. Hoje em dia, a gente tem se deparado muito com a questão do ESG, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre esse tema, né? Mas as ações de responsabilidade social e ambiental, incluindo os projetos que vocês realizam, contribuem muito para que as empresas elas tenham essa consciência de como colocar em práticas ações para evitar esse impacto causado no meio. Pessoal, se tiver perguntas, fiquem à vontade, tá? Pode me interromper, não tem problema algum. Mesmo assim, depois a gente vai ter, na sequência, como a Camila falou, a atividade da Fernanda, desculpa, e aí a gente pode também, ao final dessa apresentação, ou depois, esclarecer as dúvidas. Mas aí, vocês já perceberam que eu sou fã do professor Genebaldo, né? Nós tivemos a grata oportunidade de encontrá-lo no evento chamado Diálogo Interbacias, realizado pelos comitês aqui do estado de São Paulo.
Eu acredito que alguém já deva ter participado, a Pamela foi, né, Pamela? Mas alguém aqui já ouviu falar desse evento, Diálogo Interbacias? Que legal, dona Ângela. É um espaço excelente para discussão, não é? Onde vai a educação ambiental? Né? Porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente imagina uma escola. E a educação ambiental está muito além disso. A educação ambiental deveria vir para essas capacitações todo segmento. Escola, saúde, porque é ali que funciona, porque não pode sobrar só para a educação. Você entende onde eu quero chegar? Porque eu sou educadora. E eu tenho mais de 30 anos de educação ambiental. Então, tenho um conhecimento vasto, mas é um conhecimento de campo. É o que ela está dizendo, nós temos que ir para o campo. Nós temos que buscar entre as crianças, entre a sociedade, entre a melhor idade, ações para que eles executem, porque quando a gente fala do abstrato, fica vago. Nós temos que ir para o concreto. E o que ela está colocando aqui hoje, seria muito bom que nós tivéssemos todo o segmento, não só a educação, para não pesar nos ombros da educação essa tamanha responsabilidade. Porque essa tamanha responsabilidade fica na educação. Eu sou presidente da terceira idade e eu faço um trabalho de educação ambiental com a melhor idade. Então, eu gostaria só de colocar isso, porque deveria estender a todos. Quem chega na prefeitura para a educação. E os outros setores? A gente vai trabalhar sozinho? Será que não era hora de fazer todo o segmento fazer parte disso aqui? Porque isso aqui é muito rico, riquíssimo. Então, eu vejo que todos deveriam fazer parte. Desculpa, mas chega a hora de eu ver, eu acho que é hora de intervir e falar sobre isso. Porque esse peso na educação é muito sério. Eu acho ótimo, dona Ângela, muito obrigada pela participação. O que a senhora está dizendo, vocês sabem, né, a educação ambiental ela é transversal, interdisciplinar, né, é multidisciplinar, não só no ambiente escolar, não só no ambiente formal, mas em todos os espaços, no corporativo, na sociedade, na comunidade. Nós precisamos. Eu sou assim apaixonada pela educação ambiental e isso está fazendo de mim uma cidadã mais consciente, né? Então a gente sabe, a gente passa a entender, sabe esse despertar da consciência? É isso. Por meio da educação ambiental, a gente consegue entender qual que é o nosso papel na sociedade. Talvez eu não me envolva com política, sabe? Né? Mas eu como cidadã, eu preciso estar atenta àquilo que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo no meu município. Já faz um ano, eu nem sabia que era todo esse tempo, mas tem um espaço lá para descarte de eletroeletrônico. Todos esses resíduos que não vai para o lixo comum, né? E aí, eu separei alguns fios de carregador. Eu sei que tinha até uma base de liquidificador. Eu falei, vou descartar lá, né, o local adequado. Tem, acho que umas 10 caçambas, uma placa bem bonita. Não é da região do Baixo Tietê, tá? Mas foi financiado pelo FEIDRO. E aí, eu perguntei para o rapaz e falei assim, eu vim descartar, posso descartar essas coisas? Ele respondeu bem seco, assim, não. Eu falei, não, mas como assim? O senhor não está em horário de trabalho, né? Ele falou, não, eu estou aqui faz um ano, mas não está funcionando. Acredita, gente, eu saí de lá pasma. O negócio está lá faz um ano, eu passo em frente todos os dias, eu separei o meu resíduo e eu fui descartar, mas não está recebendo. Como eu já tive assim, contato, pela minha experiência na cooperativa, a gente sabe que para o descarte tem um custo, né? Eu entendo que talvez o município não esteja conseguindo arcar com esse custo. Mas aí eu fiquei pensando, não foi feita nenhuma
ação de educação ambiental para que o pessoal, para a população, fizesse o descarte correto. Eu comecei a puxar, sabe? O negócio está lá, só para dizer que está. Então, agora eu, como cidadã consciente, o que eu vou fazer? Eu vou atrás, né? Está lá, está na lei, eu preciso descartar corretamente. Mas e aí? Então, é esse despertar. Quando a dona Ângela traz, né, falando que dessa participação também de pessoas de outros setores. Eu não falei no começo, mas eu presto atualmente serviços aqui no Núcleo de Planejamento e Comunicação do Baixo Tietê. E a gente trabalha diretamente com a educação informal, levando ao conhecimento de toda a sociedade as ações que o comitê executa. Por exemplo, o programa Multiplicadores é um deles, né, um desses projetos. Então, a gente quer estabelecer essa proximidade com o público em torno da bacia e também com os jovens. Eu conversei aqui com algumas pessoas, falei com você, né, Sigmara? Porque a gente quer estabelecer essa aproximação com os jovens, principalmente. Porque a gente fala assim, as crianças são o futuro, não é? Mas nós temos crianças, nós temos jovens e nós temos as outras idades também. E todos estão nesse espaço que fazem parte do nosso meio ambiente. E aí, falando de consciência, quando eu tomei essa consciência, eu elaborei um blog para falar de educação ambiental, de tanto que eu me apaixonei pelo tema, né? Então, nesse sentido, a gente começa a contagiar o outro, não é? Com nossas ações e principalmente a nossa consciência, que eu não vou cansar de falar sobre consciência. E aí, o professor Genebaldo, ele fala que a educação ambiental pode ampliar o lado bom das ações humanas, né? Aquelas que nos deixam felizes quando fazemos o bem, nos tornam dignos quando ajudamos. Não é bom quando a gente faz o bem? Né? É em qualquer lugar, eu não precisava nem falar isso daqui. Mas a gente se sente bem ao fazer o bem. E, como eu disse, contagia. Né? E aí a gente vai encontrando outras pessoas no processo, outras pessoas no caminho que nos ajudam. Às vezes, eu estou vendo pessoas diferentes aqui hoje, eu vou usar, tá? Vou citar como exemplo. Você é a primeira vez, né? E eu vi que você é de uma usina, é isso, não é? E aí a gente encontra essas pessoas que vêm para somar. Por que eu vou falar isso mais adiante? Mas aqui tem educadores, tem representantes do setor privado, e essas forças elas podem se unir, elas podem somar em determinados momentos que vão ter como foco o meio ambiente, nesse caso aqui, né? Então, eu acho que pode assim surgir muitas oportunidades de um momento como esse. E aí, sim, né, nos aproximando aqui, os processos participativos. Nós precisamos deles para colocar em prática essas ações. Eles são fundamentais para o desenvolvimento de projetos, práticas e reflexões no campo da educação ambiental. Então, por meio dessas ferramentas, é que nós vamos colocar em práticas projetos, programas, ações. Gente, existe uma diferença entre esses três. Vocês têm consciência? Ó, a consciência de novo, né? Projetos, programas e ações. Uma ação, ela muitas vezes pontual, ela não é transformadora. Então, não é tão indicada que a gente opte por esse tipo de prática, tá? É mais indicado que a gente opte pelo projeto
ou pelo programa. O projeto ele tem começo, meio e fim. O programa ele é contínuo, né? Então ele tem aí uma prática que ele sempre vai acontecer. Vão ter as medições, as métricas, os indicadores, né, muito importantes, que vão indicar o desenvolvimento dele. O programa Formação de Multiplicadores pode ser considerado como um desse tipo, porque ele continua, ele foi criado, já está na segunda fase, mas também ele tem uma característica de projeto. Por quê? A gente teve uma turma, não foi? E aí essa turma finalizou, e ele começou de novo. Ele iniciou uma outra turma, então teve começo, meio e fim. Ele pode ser considerado um programa porque ele sempre está acontecendo, tá bom? E aí, né, aqui, Cordioli corrobora que o processo participativo visa não somente a elaboração de propostas, mais ajustadas à realidade, mas pretende mudar comportamentos e atitudes em que os indivíduos passam a ser sujeitos ativos no processo e não objetos do trabalho dos outros. Paulo Freire fala muito disso, né? Da educação emancipatória, da educação ambiental emancipatória e crítica. Ela vem trazer essa transformação na pessoa, transformando-a em sujeitos ativos, onde a gente passa a ter consciência e a praticar a nossa cidadania. Gente, até me arrepio, não é? Porque é por meio disso, dessa consciência, que a gente vai conseguir um meio ambiente melhor, lugares melhores, né? E na fala da dona Ângela, ela traz sobre o engajamento também da sociedade. Então, a gente precisa trazer essa sensibilização, provocar essa sensibilização, e a partir da sensibilização, a pessoa tendo consciência, ela vai se engajar também. É onde a gente consegue resultados melhores e maiores. E aí, aqui, ó, a participação social é uma das estratégias para solucionar problemas e conquistar melhores condições de vida para todos. Então, a partir dessa participação social, é que a gente vai conseguir, sim, fazer uma transformação a nível escolar, né, sala de aula, ou de município, ou quem sabe até do estado, ou quem sabe até do nosso país, né? Que às vezes a gente pode e deve replicar boas práticas que deram certo, né? Eu sei que o programa Multiplicadores, ele acontece aqui, já está na segunda edição, mas ele também vai acontecer em outro comitê. No Comitê Tietê Batalha, vai iniciar esse ano uma nova turma, aliás, uma turma, né, porque ela vai ser a primeira vez, uma turma do programa de multiplicadores. Foi levado para lá com base na experiência que teve aqui. Quando a Camila falou, né, da experiência da primeira edição, realmente foi muito positiva. Muitos de vocês estavam aqui, participaram, né, e sabem disso. E aí, falando de como que acontecem esses processos, né, essas metodologias, as metodologias participativas, que vão possibilitar que sejam colocadas em práticas essas ações, projetos e programas, né? Falando delas, é um conjunto de ferramentas e técnicas usados para atingir o mesmo objetivo, baseado no princípio fundamental da participação. Então, primeiro, para começar, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, uma análise para contextualizar aquela realidade. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que existem sim ferramentas adequadas para cada momento,
mas nem sempre eu preciso usar aquela ferramenta. Eu posso, inclusive, desenvolver outras. Quer falar, dona Ângela? Por favor. Quando eu falei de toda uma sociedade, eu fui buscar lá onde as pessoas vieram com um conceito totalmente contrário aos dias de hoje, que são os idosos. Os idosos, tudo podia. Viviam da caça, vieram com conceitos. E hoje, quando você fala da questão ambiental, muitos deles olha torto. Então, você tem que começar a ter ação. Ação, é o que ela falou. Aqui a gente pega um norte, lá a gente cria as nossas ferramentas. Então, o que eu vejo? Seria muito bom se vocês marcassem um dia para que nós trouxéssemos uma exposição por grupo daquilo que nós estamos desenvolvendo lá no nosso município. Esse espaço seria bom, sabe por quê? Que teríamos uma troca de experiência de campo maravilhosa. Era hora de muita gente falar, mostrar o que foi feito lá, e a Camila conseguisse ver além do que ela possa imaginar, do que está acontecendo aí com a educação ambiental. Não é? Então, eu tenho as minhas com o pessoal da terceira idade, com o pessoal do Estado, o que eu fiz com a saúde, porque eu incomodo todo mundo. Eu sou hiperativa, eu incomodo, porque a responsabilidade não é da educação do município, é do município. E a hora que você começar a bater o martelo, que é do município, melhora. Então, esse espaço seria fundamental. O que eu fiz? Depois do que eu vi aqui o ano passado, o que eu apliquei lá? O que o município de Barbosa, o município de José Bonifácio, o que foi trabalhado lá? E seria um espaço fantástico para a gente até se sentir efetiva no grupo. Dona Ângela trouxe esse assunto. Não sei se a senhora estava no anterior. Nas últimas aulas, nos últimos encontros, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte de projetos, e foi uma das propostas feitas, exatamente isso, para que cada participante aqui elabore um projeto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto para tirar algumas dúvidas, mas cada participante, ou, não sei, tem municípios que tem 2 pessoas, aí elas podem se unir e elaborar o projeto ou trazer aquilo que já tem na sua localidade, da sua realidade, né? E aí a gente vai ter esse momento, dona Ângela, esse momento de troca, de partilha, né? Do outro saber o que está sendo feito, principalmente porque isso é uma demanda que vem do próprio comitê, né? Então, vocês sabem, o programa ele recebe recursos do FEIDRO e o comitê quer saber como é que está o andamento disso, né? São feitos encontros mensais ou bimestrais, mas o que está acontecendo lá na sua localidade? Isso está tendo efeito? Está surgindo efeito? Está sendo transformador? Porque precisa transformar, não é? A realidade lá. E é assim mesmo, ela perpassa por todos os públicos, pode ser do berçário, até aquela pessoa que está lá fazendo a caminhada, a atividade na melhor idade, né? Então, a gente vai ter esse momento, tá? Depois a gente vai, aqui na sequência, abordar e a gente pode discutir um pouquinho. Então, essas ferramentas, elas existem para facilitar, né, esse entendimento e também o engajamento, que é muito importante. Olha lá, elas possibilitam que a comunidade ou o grupo trace o seu próprio diagnóstico, compartilhando experiências, visualizando seus problemas e analisando seus conhecimentos, a fim de melhorar suas habilidades de planejamento
e ação. Então, não dá para a gente começar um projeto, né, se a gente não tiver um diagnóstico. É assim em todo lugar, no espaço formal, no espaço não formal também. Então, é feita ali uma contextualização. Para essa fase, nós temos uma ferramenta indicada, tá? E, na sequência, a gente vai continuando, né? Aqui é o diagnóstico é o ponto de partida, tá? Então, a gente não pode sair... a intenção é boa. Querer mudar alguma coisa, querer fazer alguma coisa, é muito bom. Já é um ponto positivo porque a gente está com vontade, né? Com gás de fazer acontecer. Mas, sem um diagnóstico, a gente corre o risco de errar. E quando a gente tem um planejamento já elaborado, a gente já consegue ali prever diversas situações, né, e, inclusive, para entrar com ações corretivas, se for o caso. Aí vem algumas ferramentas também, né, de gestão, mas a gente vai ver aqui adiante. E nisso tudo, qual que é o papel do educador? Qual que é o papel do facilitador? Ele vai precisar assumir esse papel de mediador nos processos dialógicos. Não pode ficar sem esse papel, a presença do educador. O foco das ações nas pessoas e nas suas relações sociais, considerando e valorizando seus saberes, experiências acumuladas, crença e cultura. A gente sabe também, né, o Paulo Freire fala isso, que ninguém é vazio, né, falando com as minhas palavras. Todo mundo tem um conhecimento, as suas experiências. Recentemente eu fiz uma palestra lá em Lins para o grupo do EJA. Gente, é apaixonante. Eu tinha feito uma apresentação em PowerPoint, né? Mas chegou lá, nós tivemos que mudar. Virou uma roda de conversa, um bate-papo. E aí, lá na realidade deles, eles têm não só a melhor idade, mas tem pessoas, às vezes, com alguma deficiência intelectual. Então, era um público assim bem diversificado, né? Para mim não foi difícil, porque eu já tenho uma experiência com pessoas com deficiência visual, com pessoas também desse grupo, tinha pessoas da melhor idade. Então, essa roda de conversa foi uma delícia. Teve uma senhorinha que ela assim, me encantou, gente. Eu colocando ali o assunto para eles, né? E aí ela falou, falando sobre água, no Dia Mundial da Água, eu lavava a roupa no rio, né? Então a gente estava falando de poluição, eu lavava a roupa no rio, e principalmente sobre quantidade de água disponível, né? E precisa de ver a relação, o que ela colocou ali da experiência dela, né? Às vezes a gente quer chegar com teoria pronta, mas não. Nessas horas a gente tem que aproveitar o que eles têm para oferecer, não é isso? E aí tudo acontece, gente. É incrível. Aqui, né? Se juntam várias metodologias. Lembra que eu falei que para cada ocasião tem uma ferramenta, né? Usando diversos instrumentos específicos, e se constitui num convite à ação e ao aprendizado conjunto, possibilitando maior acesso ao poder decisório. Então, eu, no meu bairro, na minha comunidade, com a minha experiência, eu vou participar da construção de um projeto e eu vou ter, sim, condições e até direito de decidir sobre determinadas ações que vão ser realizadas lá. Porque eu faço parte daquele processo, inclusive da construção. E fazendo parte do processo da construção, eu me engajo mais.
Não é isso? E aí as metodologias participativas, elas têm algumas características. São usadas em grupos, adequadas para a abordagem do tipo interdisciplinar, que a gente já falou aqui. São planejadas para trabalho em campo, né? Geram um processo de aprendizado, fornecem informações qualitativas e quantitativas. No nosso relatório, né, que a gente vai produzir, vão constar lá indicadores qualitativos e quantitativos. Um complementa o outro. Permitem e exigem a triangulação de fontes, a própria comunidade local analisa e decide, os atores sociais se mobilizam. Aqui está voltado para uma comunidade, mas a gente pode trazer para a nossa realidade. Seja para a sala de aula, seja para o ambiente corporativo, né, ou para a comunidade. As metodologias participativas, elas ainda trazem algumas vantagens. Os problemas complexos enfrentados pelos atores passam a ser melhor compreendidos. Né, já ouviram falar da chuva de ideias, do brainstorming? Né? Quando a gente traz para uma discussão um determinado assunto, ali a gente consegue desenvolver, parece besteira, né? Está só conversando? Não, está se desenvolvendo ali uma metodologia. A comunidade passa a se tornar autônoma. As metodologias podem influenciar positivamente, né, a autoestima, a autoconfiança. Há um respeito mútuo. Elas favorecem a criação e fortalecimento de instituições locais. Já ouviram falar que de uma discussão surgiu uma associação? Não é? Então, é isso. As vantagens que as metodologias participativas trazem. E também tem desafios, gente. Onde que não tem desafios, né? Haverá locais marcados por relações desiguais. Vai haver desentendimento, vai haver discussão, mas a discussão, ela é boa, né? Ela vai possibilitar a construção do conhecimento. Já que a educação ambiental é isso, conhecimento, construção de conhecimento, de valores e mudanças de atitudes, então ela é necessária, essa participação. O processo exige comprometimento de longo prazo, será necessária uma boa facilitação das reuniões, né? Então, a gente vai ter alguns enfrentamentos de relação, de relacionamento mesmo, porque a gente vai estar lidando com pessoas, mas isso não é impossível. A gente vai conseguir chegar num ponto que nós teremos lá um plano, né, ou um projeto no papel, e depois que será executado. Bom, e aí a gente vai fazer tudo isso e nós não podemos nos esquecer dela, né? A Política Nacional de Educação Ambiental. Então, daqui a gente vai tirar alguns princípios para elaborar essas nossas ações, projetos e programas. Mas, lembrando, né, educação ambiental é o conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas nunca é demais a gente lembrar, ou relembrar o que é a educação ambiental. Quais são os objetivos dela? Quais são os princípios? O que eu preciso observar para fazer com que ela aconteça? E ela é ainda um componente essencial e permanente da educação nacional, né? Devendo estar presente de forma articulada
em todos os níveis e modalidades educativas, em caráter formal e não formal. Só para a gente lembrar. Aqui estão alguns princípios básicos, né? Vou ler só esse daqui, ó. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Só para corroborar tudo aquilo que a gente já trouxe aqui, tá bom? E aí, é que eu quero me ater mais a essas informações aqui. Às vezes a gente ouve falar, né? Ah, e a educação ambiental formal e não formal. Aí a gente pensa, será que alguém inventou isso? Até foi inventada, né? Mas onde que está? A gente precisa saber que isso está previsto na Política Nacional de Educação Ambiental. E está no artigo 10. Né? E diz, a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Parágrafo 1º, não deve ser implantada como disciplina específica. Por quê? Ela abrange tudo, não é? Como a dona Ângela já trouxe, ela abrange tudo e a todos, não é isso? E a gente precisa levar isso em consideração. E a educação ambiental formal, ela vai acontecer nesses espaços, ó, no ambiente escolar, por meio da interdisciplinariedade, da transversalidade e da educação básica ao ensino superior, incluindo os professores, os profissionais envolvidos e os treinamentos ambientais. Então, a educação ambiental formal, ela vai acontecer nesses espaços aqui, nesses espaços citados ali, né? Desde o básico até o superior, não escapa ninguém. E é possível trabalhar na matemática, no português, né? Na geografia, história, sem contar química, ciências, em todas as disciplinas. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou trabalhar a educação ambiental na aula de português? Pega um texto, né? Faça, eu não sou professora de português, mas vamos trabalhar a gramática em cima desse texto aqui, que fala sobre a educação ambiental, alguma questão ambiental, né? Isso é extremamente possível. E a educação ambiental não formal, que consta lá no artigo 3, né, 13º, são as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, nós temos aqui, ó, a participação e sensibilização da coletividade, né? E olha os espaços onde acontece. A gente tem as unidades de conservação, espaços da prefeitura, os sindicatos, os movimentos sociais. Esse espaço aqui é um exemplo disso, né? As organizações da sociedade civil, assentamentos e tantos outros, né? Para todos os segmentos da população. Só para relembrar, só para corroborar aqui, ó. Jovens e adultos, individual e coletivamente. As famílias, os trabalhadores, os administradores e cidadãos de comunidades tradicionais. Gente, é em todos os espaços, sem exceção, né? A educação ambiental não formal. E quando a gente fala da educação ambiental informal, é quando nós temos a comunicação como uma ferramenta para alcançar toda a sociedade. Esse quadro aqui, eu trouxe alguns exemplos, eu não vou ler tudo, tá? Mas aqui, ó, nós temos as etapas, lembra que eu falei das etapas, né? Para cada etapa, um método, uma técnica. A Fernanda depois vai trazer isso, a questão dos métodos, das técnicas, ela vai trabalhar com vocês a prática, tá bom? Esse material vai ficar disponível, depois se alguém quiser tiver acesso, tá? Então,
tem aqui as etapas, ó, o planejamento, monitoramento, essa parte aqui é muito importante, né? Os itens são, todas as etapas são, mas aqui também. E aí, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu participei como vocês, assim. Eu também já fiz um curso de multiplicadores, isso foi em 2015. Na época, eu ainda não tinha feito essa transição na minha carreira, mas eu já era uma apaixonada, né? Então, eu participei num projeto da Via Rondon, de um curso de multiplicadores. E lá, nós desenvolvemos esses cadernos aqui. São 4, e o número 4 é justamente sobre ferramentas participativas em educação ambiental. Então, aquele grupo foi lá em Lins, né? Era da Secretaria Municipal de Educação e do Meio Ambiente também. E eu, como parceira, por meio da cooperativa que eu trabalhava, tive a oportunidade de participar desse curso. E eu digo assim que, para mim, foi transformador, de fato, né? Ali eu tive acesso a informações, a conteúdo, conheci pessoas e só alimentou ainda mais a vontade de fazer essa mudança, né? Dentro desse material, a gente tem uma parte que fala sobre a cooperação, que é um dos valores assim essenciais para que a gente consiga colocar em prática esses projetos, né? E aí, só alguns exemplos, tá? Essa aqui é uma metodologia, árvore de ações. Essas aqui também são outras. Germinobola e a teia de atitudes. Eu, a partir dessa experiência, eu desenvolvi algumas atividades com aquele grupo de pessoas com deficiência visual. E, às vezes, a gente acha que não é possível, né? A pessoa não enxerga ou ela enxerga pouco. Gente, nessa experiência, nesse curso, também teve uma oficina de sacola ecológica que é feita a partir do jornal. Não sei se vocês já viram. Eu consegui desenvolver a oficina com esse grupo de pessoas com deficiência visual, fazendo essa sacola ecológica. E funcionou. É lógico que a gente tem que ter, né, adaptar alguma coisa ou outra, vai pelo tato, porque eles não tendo a visão, então eles trabalham os outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar. E aí, não só essa oficina de sacola ecológica, mas outras também nós desenvolvemos e foi muito bacana. O próprio material prevê esse tipo de público também. Essa daqui são os jogos cooperativos. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos, e a gente fez essa atividade aqui, lá na Fazendinha, que é uma sorveteria em Lins. A senhora conhece? Dona Ângela, essa atividade aqui é uma delícia para todo mundo, tá? Pode-se trabalhar, né, as questões ambientais. E aqui, ó, é o espaço da sorveteria, tá? É uma área rural, é bem ampla, e a gente levou algumas atividades para lá. Essa daqui, que são os jogos cooperativos, a oficina de germinobola e as danças circulares também, né? Olha que lindo! E as crianças adoram, elas se divertem, né? Por exemplo, o facilitador, que é o professor Carlão, ele é de Bebedouro, ele usa exemplos assim, só bem para vocês entenderem. Quem já abraçou uma árvore e troca de lugar? Um exemplo, né? Aí as crianças, enquanto o paraquedas está no ar, elas trocam de lugar e a diversão é garantida e o aprendizado também. Aqui, também, aquela lá foi em Lins, essa daqui foi em Guaiçara. Esse é o professor Carlão.
Aqui são as danças circulares, né? Ele também trabalha cooperação, coordenação motora, coisas assim que os professores gostam muito. E foram ações em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, né? Então, são exemplos de metodologias que a gente pode trazer, atividades que a gente pode trazer. Não só aquelas tradicionais, né, que a gente já conhece, mas essas outras que vão contribuir muito mais para o engajamento do público que está participando. Das crianças, principalmente a do paraquedas, elas amam. E as danças circulares, elas podem ser aplicadas para todos os públicos também, viu? Principalmente para a melhor idade, né? O pessoal adora, porque é uma coisa que traz consciência, engaja, trabalha a cooperação e, sem contar a solidariedade, sem contar que é relaxante demais. Gente, como que vai ser o nosso aprendizado? Como que se dá o nosso aprendizado, né? Essa daqui é bem conhecido, essa figura é bastante conhecida, essa porcentagem, né? Existem porcentagens dessas metodologias. Como que a gente vai aprender? Quando a gente lê, a gente aprende só 10%. Olha só, e olha que a gente lê bastante, hein? Precisa ler bastante, né? E a gente aprende só 10%. E aí, quando a gente ouve, essa porcentagem vai aumentando. Observando, vendo e ouvindo, discutindo com os outros, né? Fazendo e ensinando. Por isso que depois do almoço, depois do nosso lanche, a Fernanda vai entrar com vocês com a prática. Porque a gente precisa trazer isso para a realidade, para que a gente consiga fixar o aprendizado, né? E a importância da participação. A participação tanto é o caminho como parte do resultado, processo de luta pela transformação da sociedade. Perdão. A participação, não adianta a gente trazer as ferramentas, né, proporcionar àquele grupo um determinado conhecimento, utilizar de meios para que ela consiga assimilar, e se a pessoa não tiver a participação, né, se ela não estiver ali, às vezes a gente está de corpo presente, às vezes a gente quer estar e às vezes a gente não quer estar. Então, a participação, ela também é responsável nesse processo, né? Ela é essencialmente um processo de aprendizagem, no qual se pode ir desenvolvendo uma consciência crítica e buscando adquirir poder. A participação também contribui nesse processo de desenvolvimento da consciência. Aprender envolve uma busca de significado. A aprendizagem faz maior ou menor sentido às pessoas, à medida que aquilo que aprendem tem algum significado para as suas vidas. Então, a gente só vai conseguir fazer que um grupo, né, ou uma comunidade, ela, por exemplo, passe a utilizar adequadamente o sistema de esgoto, se ela entender para que serve aquilo ali. Se ela entender, né, que se ela descartar o óleo na pia da cozinha, o que vai acontecer? Além de entupir todo o encanamento, né, vai poluir um rio, onde o esgoto é lançado lá. Então, precisa ter entendimento. A troca de conhecimento leva a novas ações, conexões, que leva à aprendizagem, à capacidade de manter relações, a novos conhecimentos
e a compreensão diferente da inicial, mais qualificada e mais profunda. Ou seja, a pessoa vai sair transformada. Ela vai embora, nós chegamos aqui de um jeito, e nós iremos embora de outro jeito. Pelo menos uma coisinha, né? Um conceito, um aprendizado, vocês vão levar com vocês. Bom, aqui a gente tem assim Alguém tem algum comentário até o momento? A gente vai entrar agora na parte dos projetos. Essa parte aqui eu acho que vai ser bem interessante, porque vai contribuir com vocês, né, na elaboração dos projetos, tá bom? Lá no Diálogo Interbacias, nós tivemos várias oficinas. O professor Genebaldo, que eu já citei aqui, e que é autor do livro que vai ser sorteado, ele elaborou, ele aplicou palestras, né, desenvolveu oficinas. A Zuleika participou da oficina com ele. Você também, Pamela? Eu participei com o outro professor, que falou sobre a elaboração de um programa municipal de educação ambiental, né? Então, aqui eu coloquei municipal ou corporativo, porque a gente pode trazer para a nossa realidade. Aqui vão ter tópicos que não necessariamente vocês precisam desenvolver todos eles. Vai depender da realidade de cada um. Lembra do diagnóstico? A gente tem que fazer esse diagnóstico, né? E aí, a partir disso, é que a gente vai colocar em prática ou utilizar essas ferramentas, inclusive esse modelo aqui, tá? Então, nós temos, para desenvolver um projeto de educação ambiental ou um programa de educação ambiental, que dar um título, né? Às vezes, o título vai ser a última coisa que você vai colocar. Primeiro, você vai fazer o diagnóstico, elaborar todo o projeto e depois você traz um título. Ou não também, você pode começar por ele. Então, certifique-se de que o título seja claro. Alguém já participou de elaboração de projetos aqui para apresentação do FEIDRO? Talvez Dona Ângela já tenha participado. Eles pedem para que o título seja claro, não é? Já vi casos deles pedirem para mudar o título. Então, a gente precisa pensar num título que seja claro, que a pessoa vai ouvir ou ler, e ela já vai ter uma ideia, mais ou menos, do que é aquele projeto, ou pelo menos o que ele abrange. Pode incorporar elementos que destaquem a importância e a abrangência do projeto. A Fernanda vai trazer um exemplo de tarde, né, Fernanda? Vocês vão perceber essa clareza no título do projeto. A área de atuação, expanda um pouco mais sobre a área de atuação, incluindo a localização geográfica específica, se aplicável. Quando a gente elabora a primeira vez, o primeiro pode ser difícil, pode ser que seja difícil, tá? Porque a gente está ainda, né, aprendendo, mas a partir do momento que a gente faz o primeiro, os seguintes ficam mais fácil. Então, quando ele fala de aplicar a localização geográfica, ele quer dizer assim, traga contextualize o todo, né, inclusive onde está localizada, por exemplo, ou a prefeitura, o município, né, ou a escola. A escola ela pertence ao bairro X, que tem tantas pessoas, né, moradores ali, residentes, X% é criança, X% é da melhor idade. Então, coisas assim, tá? Já existe coleta de esgoto ou não existe a coleta de esgoto. Então, toda essa contextualização, ela vai favorecer depois para a execução do projeto e até mesmo na captação de recursos.
Se vocês quiserem interromper para perguntar, pode perguntar, tá bom? Aí a introdução. Forneça um contexto mais amplo sobre a situação ambiental na área escolhida. Destaque a relevância do tema, abordando possíveis problemas ou desafios ambientais. Então, de repente, você vai falar justamente sobre a coleta de esgoto, que não existe, mas que vocês querem criar, por exemplo, fossas sépticas, né? Vocês querem implantar esse tipo de fossa nas casas daquele bairro. Então, vocês vão contextualizar sobre a questão dessa necessidade. Por que vocês querem adquirir recursos para implantar aquele determinado item? Na justificativa, fundamente a importância da educação ambiental na mitigação de problemas específicos identificados. Relacione a justificativa com a sustentabilidade local e global. O objetivo geral. Torne o objetivo geral mais específico e mensurável, indicando claramente o que se espera alcançar. Então, por exemplo, o multiplicadores, eu não sei se é esse o objetivo geral dele, tá? Formar multiplicadores em educação ambiental na região do Baixo Tietê. É geral, não é? Aí depois a gente vai ter os específicos, é onde nós vamos entrar mais detalhadamente nesses objetivos. Então, o geral, ele é bem abrangente. Deseja-se alguma coisa, mas ele é indicado de forma abrangente. Aqui, os específicos. Divida os objetivos específicos em tópicos claros e mensuráveis, alinhados com o objetivo geral. Então, o geral era formar multiplicadores na região do Baixo Tietê, né? Os específicos. Possibilitar que haja mais educadores nos municípios, em educação ambiental, nos municípios pertencentes ao Baixo Tietê. Tem que ser mensurável, tá? Então, aí eu consigo mensurar. Por quê? Por meio da lista de presença e das fotos, né, mas mais por meio da lista de presença e do cadastro, a gente vai conseguir mensurar quantas pessoas tinham de cada município. Sei lá, Valparaíso tinha 2 pessoas. De Monções não tinha nenhuma. Durante todo o projeto, né? Andradina tinha um participante, mas foi uma vez só. Então, a gente tem que ser objetivos específicos que consigam mensurar e depois traga para mim um indicador. O público-alvo. Detalhe mais sobre o público-alvo, incluindo faixas etárias, contextos socioeconômicos, etc. Considere incluir uma análise de necessidades específicas do público-alvo. Então, a gente vai... quando o Multiplicadores elaborou o seu projeto, o seu programa, ele já dizia lá, a gente vai trabalhar com educadores, técnicos ambientais da região do Baixo Tietê. E a metodologia, qual vai ser? Especifique as estratégias de ensino-aprendizagem que serão adotadas. Considere métodos interativos e práticos para engajar o público. As metodologias, as ferramentas participativas que a gente tem como exemplo aqui, elas podem ser indicadas nesse tópico, né? Repito, a Fernanda vai trazer a prática, ela vai trazer alguns exemplos, e são essas ferramentas que vocês vão citar, essas que eu digo assim, ferramentas participativas, que vocês vão citar aqui nesse tópico.
indicando de que forma que vai ser desenvolvido o projeto ou o programa. É necessário que seja previsto um cronograma, né, o cronograma de execução. Então, cada etapa, cada ação, ela precisa estar prevista e, inclusive, constar no cronograma. Senão, a gente não consegue fazer a gestão, né? O negócio era para ter acontecido lá no primeiro mês, já passou, já está no terceiro ou no quarto e ainda não aconteceu. As parcerias envolvidas. Destaque as parcerias de maneira mais detalhada, explicando como cada uma contribuirá para o sucesso do projeto. Então, aqui, se é um programa municipal, por exemplo, eu posso formar parcerias entre secretarias, ou com alguma entidade local, ou com alguma empresa que tenha interesse naquele tipo de projeto, né, naquele tipo de tema que está sendo trabalhado. Então, a gente pode procurar parcerias. A parceria, nem sempre, ela vai entrar com recursos financeiros. A gente pode entrar com recursos de mão de obra, por exemplo, de espaço, o próprio recurso financeiro, né, ou então, falando de uma empresa, ela pode entrar com profissionais que façam palestras, né, e existem muitas formas. Aqui até já falei dos recursos, né? Os recursos necessários, enumere quais vocês vão precisar, quais vocês vão utilizar, incluindo os materiais, os financeiros e os humanos. Então, é preciso ter uma previsão de tudo que vai ser necessário. Não significa que, num determinado momento, a gente não possa fazer um ajuste, tá? Mas é indicado, e mais importante, que a gente faça a previsão lá no começo, porque, às vezes, a gente pode fazer algum ajuste, alguma alteração, para melhorar a execução. Mas, se for um projeto do FEIDRO, por exemplo, a gente não consegue mudar ele no meio do caminho. Do jeito que ele foi apresentado e aprovado, ele vai ser executado e a prestação de contas tem que vir conforme foi previsto. Os indicadores que eu falei, né? Olha, é necessário estabelecer os indicadores e monitorar o desempenho do projeto. Eles existem justamente para isso, para a gente saber se nós estamos conseguindo colocar em prática os objetivos que foram previstos, né? Aqueles objetivos, eles vão ser, entre aspas, traduzidos nos indicadores. A avaliação, considere todas as fases do projeto para realizar a avaliação. Utilize indicadores. Verifique se a metodologia utilizada contribuiu para o alcance dos resultados. Analise a participação dos envolvidos. Identifique pontos de melhoria. A avaliação ela acontece a todo momento, né? Principalmente para facilitar essa mudança de curso, se necessário. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que aquilo que está previsto está sendo elaborado, está sendo executado, aliás, e não está. Ou então está sendo executado, mas não está de acordo com aquilo que a gente precisa. E os resultados. Descreva os resultados esperados de maneira tangível e mensurável. Gente, os indicadores, a questão da avaliação, os resultados, principalmente, eles vão contribuir para que o seu projeto ele seja visto por pessoas ou por empresas que vão contribuir para que ele continue. Principalmente se vocês tiverem o interesse, né, de que ele seja contínuo. Então, isso vai contribuir para que eles consigam analisar, observar, né, perceber
que aquele projeto traz resultados e que vem de encontro com os interesses e os valores do apoiador, vamos falar assim. As considerações gerais, inclua quaisquer considerações éticas, ambientais ou sociais relacionadas ao projeto. Tudo aquilo que vocês perceberem durante a execução, né? Seja por parte da equipe, seja por parte do público participante, é interessante que vocês façam o registro. Os anexos, todo tipo de anexo precisa constar, tá? Mapas, modelos de materiais educativos, panfletos, cartilhas, às vezes um protótipo, né? Um arquivo digital de uma cartilha ou de um panfleto, vocês podem incluir ali também. As fotografias que foram documentadas, as cartas de apoio, né? Quando a gente, pelo FEIDRO, quando o projeto ele abrange mais de um município, a gente precisa que exista a carta de anuência, né? Então, esse tipo de documento também. A planilha orçamentária não pode faltar. É de extrema importância, né? Não precisa nem falar. E as referências bibliográficas. Então, de onde que vocês tiraram, de onde que vocês justificaram a elaboração daquele projeto, né? Aquele conteúdo, aquilo que vocês estão trazendo, a teoria, então, tudo isso. Às vezes, de onde você tirou um mapa, uma figura, precisa constar nas referências. Lá na nossa oficina com o professor, era o professor coordenador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Nacional. Eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu me lembro. Ele trouxe para nós, gente, várias linhas temáticas, é bastante, né? Mas é porque elas existem. Várias linhas temáticas que a gente pode trabalhar no desenvolvimento desses projetos e programas. Olha aqui o multiplicadores na primeira opção. Formação de professores e agentes multiplicadores. Plantio de mudas, visitas monitoradas, coleta seletiva, reciclagem, compostagem, consumo sustentável, economia circular, saneamento ambiental, recursos hídricos, mudanças climáticas. São várias que a gente pode, na hora de desenvolver um projeto, considerar. Tá? Muitas vezes a gente fica aqui, né? Plantio de mudas, horta comunitária, mas olha quantas opções nós temos para a elaboração dessas ações. As estratégias de comunicação, porque não basta só fazer, a gente precisa comunicar também. Precisa chegar até a sociedade, né, de alguma forma. Então, nós temos seminário, encontro, sensibilização, estudo de caso, capacitação, pesquisa participativa, debate, palestra. Olha aqui o teatro de fantoche, a reflexão, visita a campo, dinâmica de grupo. São todas estratégias de comunicação que a gente pode usar para a construção do nosso projeto. Os recursos didáticos. De que forma que eu vou divulgar isso? Pode ser por meio de um cartaz, né, um boletim. Eu posso utilizar um brinde. Vocês não receberam um copinho do programa Multiplicadores? Se não recebeu, a Camila não vai dar mais. Brincadeira, gente. Eu sei que algumas pessoas receberam, né, porque participaram da edição anterior. Então, foi utilizado o brinde como uma forma de comunicar também, porque onde vocês vão e levam o copinho,
alguém vai falar assim, nossa, que interessante, onde que você conseguiu esse copo? Aí você vai falar, lá do programa Multiplicadores. Ah, então, da experiência de vocês. Está vendo? Tá vendo quando eu falei que a gente copia o que é bom, né? Já tirou o exemplo lá de Barbosa. Tá vendo, Fernanda? Tá ouvindo? Olha que bacana, né? A gente vai passando aquilo que é bom, o que é boa prática, vai multiplicando, não é? Então a gente tem essas opções aqui, esses recursos didáticos que nós podemos usar em favor do projeto, em favor da ação. E não só no meio formal, na escola, né, mas também nos outros. Olha as faixas. Antigamente a gente usava muito a faixa, não é? Hoje a gente usa os posts no Instagram, no Facebook, mas todas essas aqui são exemplos. E aí a gente tem aqui um conceito que é muito usado hoje em dia, que são as partes interessadas, ou os stakeholders. Quem que são essas pessoas, né? Parece um xingamento de tão grande que é, mas são aqueles públicos envolvidos no projeto. Com quem que o meu projeto se relaciona? Com os clientes, dependendo se for uma empresa, né? Com os fornecedores, organização patrocinadora, comunidade, governo, sociedade. Eu, como escola, por exemplo, as outras secretarias, a comunidade, alguma entidade, alguma empresa. Né? Então, são todos aqueles públicos com quem o meu projeto ou a minha organização se relaciona. E o desenvolvimento e implementação do programa depende da construção social, do diálogo, da solução de conflitos e da compatibilização de interesses entre as partes interessadas ou stakeholders. Todo esse pessoal que participa do projeto tem interesse que aquele projeto aconteça, que ele tenha um bom resultado. E também ele é responsável pela construção social daquele projeto. Ele é responsável para que ele aconteça. Essas são as partes interessadas. Sempre vai existir. Não há projeto que aconteça sem partes interessadas. Tá bom? Nesse sentido, é muito bom que a gente tenha, por exemplo, num espaço como esse, a gente sempre conhece alguém, faz alguma amizade, né? E no momento, a gente vai lembrar, nossa, a Alessandra trabalha com a gestão ambiental, não é? Então, a Alessandra pode me ajudar nesse tema aqui. Ou o Ricardo é da diretoria de ensino. Eu preciso fazer uma divulgação do meu projeto nas escolas. Vou conversar com o Ricardo. O Ricardo pode me ajudar. Não é assim? Então, é sempre bom e importante a gente criar essa rede de relacionamento também. E aí, a gente tem algumas diretrizes, alguns direcionadores para a elaboração dos projetos. Vocês já conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Eles foram criados em 2015 e sucederam os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8. Como eles não foram tão bem sucedidos assim, houve a continuidade, né? E aí eles criaram, a ONU criou aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. E cada objetivo vai trazer
metas e submetas para que a gente consiga, até 2030, um mundo melhor. E nós estamos em 2024. Falta pouco tempo, não é? Será que a gente vai conseguir? Como será que está o meu município em relação a essas metas, que ao todo são 169? Aqui tem 17 objetivos, mas ao todo são 169 metas, né? Essas metas, elas vão contribuir para que a gente direcione os nossos projetos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles podem ser colocados em práticas não só pelo poder público, mas também pelo setor privado e pela comunidade como um todo. Então, eu, como cidadã, eu também contribuo para os ODS. Às vezes eu não sei que eu estou fazendo isso, mas eu também contribuo. E a gente pode fazer isso de forma consciente, por meio da construção ou da prática de projetos e programas, tá? E aí, lembra que eu falei da agenda ESG, né? Essa sigla que significa... Alguém já ouviu falar? Fora você. É brincadeira. Há algum tempo, em 2004, o Kofi Annan, ele fez uma provocação para a sociedade, né? Foi emitido um relatório chamado Who Cares Wins? Quem cuida, ganha. Então, ele fez um convite, na verdade, foi assim uma intimada, né? Para que as empresas coloquem em prática ações ambientais, sociais e de governança. Esse E aqui é meio ambiente em inglês. Então, a agenda ESG, na verdade, ela é uma forma de gestão que vai direcionar as ações das empresas para que elas tenham uma gestão de riscos. Uma gestão de riscos, principalmente do olhar do ponto de vista do mercado financeiro, né? Eu estava conversando outro dia, Milena? É Milena seu nome? Melissa, desculpa. A gente conversou sobre isso, não foi, Melissa? Os bancos, hoje em dia, eles exigem relatórios de sustentabilidade. E o que significa isso, né? Ali nesse relatório vai estar transcrito todas as ações das empresas, voltadas para as questões ambientais, sociais e de governança. E aí, aqui existe uma oportunidade para nós, para esse grupo que participam dos municípios, né? Educadores, que participam também aqui nas câmaras técnicas, que eu sei que tem algumas pessoas que participam, principalmente para a elaboração de projetos. Por quê? Eu trabalhei, no início eu falei, né, eu trabalhei com a responsabilidade socioambiental corporativa e na cooperativa a gente apoiava, patrocinava projetos, atletas, mas esses projetos eles têm que estar em consonância com os valores da empresa. Não adianta uma empresa que fala de água tratada, por exemplo, que trabalha, né, que nem a Sabesp, apoiar um projeto que, de repente, vai causar um impacto negativo num rio, por exemplo. Então, aqui existe essa oportunidade, né, na elaboração de projetos voltados para os valores das empresas. Então, é legal vocês conhecerem as empresas aqui da região, quais são os ramos, quais são os valores, os princípios,
e tentam fazer essa conexão, porque um ajuda o outro. É aquela linha do bem que a gente falou no começo, né? Um ajuda o outro. Isso, principalmente nesses relatórios de sustentabilidade, eles seguem também uma metodologia, muitos seguem metodologias internacionais, e eles vêm de encontro para colocar a questão da transparência da empresa para a sociedade, né, a parte da governança, como que ela está atuando, o que ela faz para reduzir o impacto ambiental que ela causa no meio ambiente. A questão da emissão de CO2, tratamento de esgoto, são N oportunidades aqui. Então, a sustentabilidade empresarial, ela é uma grande oportunidade para que nós realizemos ações concretas para que elas constem nesse relatório. Às vezes, a empresa vai ter uma ação de iniciativa própria, mas ela pode apoiar algum projeto também. E aqui, como eu falei, né, vai contribuir para a transparência e o relacionamento com a sociedade e os stakeholders, e a imagem corporativa e geração de oportunidades. Não só, é uma contribuição mútua, né? A empresa, ela também passa a ter uma imagem melhor perante a sociedade. E isso, ela é traduzida por meio dessas ações. Se você quiser colocar alguma coisa, experiência de vocês, fica à vontade, tá? Eu estou falando com ele. Eu estou falando com o André porque ele está representando uma usina. Ixi, falei. Mas eu acho bom, é positivo, porque a gente tem aquilo que a dona Ângela falou, a participação dos vários públicos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de quando eu era criança. Meu pai trabalhava para a Equipave, na região de Promissão, lá. E todos os anos ele trabalhou, acho que por volta de 5 anos ou mais. Todos os anos, eu e meus 2 irmãos ganhávamos todo o material escolar do ano. Eu achava isso o máximo, lindo, porque chegava um monte de caderno, de bolsinha de lápis, borracha, régua, pasta. E eu sei que, antes eu não sabia, mas eu sei que isso faz parte da responsabilidade social da empresa, né? Ela tinha o cuidado de contribuir com o ODS, que não existia na época, número 4, educação para a qualidade. Por quê? Por meio dessa doação de materiais, a Equipave, estou fazendo propaganda, ela nem existe mais, né? Foi vendida, tudo, mas ela contribuía para a educação dos filhos dos colaboradores. Essa é só uma ação que ela poderia fazer, fora as outras, fora muitas que vocês devem fazer, né, colocar em prática, sim, que a gente desconhece. Sim, sim. De uma empresa para outra, existe uma mudança de nomenclatura, né? Mas departamento de sustentabilidade, departamento de ESG, departamento de responsabilidade social corporativa. Então, esses departamentos, eles têm esse olhar voltado para justamente fazer essa gestão de risco do impacto socioambiental das empresas. E não é só de boca, porque senão não constaria aqui no relatório de sustentabilidade. Porque o que vai para o relatório
precisa de evidências, precisa ser comprovado. Sabe a lista de presença que a gente assina ali na entrada? É esse tipo de coisa. Tem que estar comprovado, né? E por meio de metodologias aceitáveis também. Tem que ter auditoria, não é? Tudo isso. E assim, eles reduzem ou fazem a gestão desse impacto. O impacto, ele nem sempre vai ser negativo. Ele também pode ser positivo, né? Dependendo da postura socioambiental de uma empresa, ela provoca, sim, uma transformação positiva no entorno onde ela está inserida. Aqui eu trouxe um pouquinho mais para explicar sobre a SG, a gente já falou, né? A questão do meio ambiente, do social e da governança. Aqui entra questões de gestão de compliance, due diligence e por aí vai, né? É assim, um pacotão de coisas que vão formar esses 3 aqui, para a gestão de risco da empresa e que vai mudar o relacionamento dela com o mercado financeiro, principalmente perante aos bancos, né? As empresas, muitas vezes, elas buscam financiamentos, investimentos, e aqui vai ser necessário essa análise toda aí, constar, né, do relatório de sustentabilidade. Como que ele está? É feito? Qual que é a frequência? É anual? Desde que esteja sendo elaborado, colocado em prática. E não é só na questão de projetos, não. Esse relatório ele é bem completo, né? Ele vai falar do relacionamento com os fornecedores, com os clientes, com o público interno, a sociedade de um modo geral. Quais são os indicadores econômicos, tudo isso. E aqui, gente, eu coloquei essa foto aqui, que foi do curso de multiplicadores que eu participei. Nós fizemos a sacola ecológica lá no Horto Florestal, em Lins. Esse curso foi em 2015, eu fiquei surpresa porque já vai fazer 10 anos, praticamente. Mas eu estou aqui muito feliz de participar, de ter conseguido participar, porque aqui era um grupo de educadores do município e eu estava de penetra. O Horto Florestal, não é? Sim, eles têm lá assim, várias atividades, viveiro, é lindo lá. Eu fiz lá, é muito bacana, é muito amplo, tem nascentes, arborizado, e é um local dentro da cidade, né? É maravilhoso. E aí eu queria deixar uma mensagem, mais uma reflexão do Ailton Krenak, que é um autor indígena que ele passou a fazer parte agora da Academia Brasileira de Letras. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. Então, só para lembrar que a gente faz parte do meio ambiente, que nós também somos criaturas, né? Do barro viemos e do barro e para o barro voltaremos, não é isso? Não é fazendo apologia a religião nenhuma, gente. É só lembrando que a gente faz parte do planeta, somos criaturas e nós precisamos cuidar dos nossos recursos, sim, porque é da forma como a gente chama, né, recursos, mas para garantir a nossa sobrevivência, porque senão nós não teremos futuro.
nem para nós, nem para os nossos filhos. 2030 está batendo a porta, não é? E aí a gente vai ver qual que foi a evolução de tudo isso, tá bom? Deixo o espaço aberto para perguntas. Agradeço a atenção, a participação. É um pouco cansativo porque é a parte da teoria, mas a Fernanda já vai colocar todo mundo para levantar das cadeiras, viu? Isso, gente, muito obrigada, tá?